Maravilha, tá gravando. Pessoal, vou pedir para vocês não se preocupem com o Miro por agora. Na verdade, vocês não vão trabalhar no Miro, né? Na prática é só para eu mesmo poder conversar com vocês. Assim, não há necessidade que vocês estejam no Miro, mas nada impede que vocês estejam também. Não é um problema, tá? Eu só vou pedir então para, de repente, quem fica olhando no Miro, para, se possível, me seguir. Eu não sei se vocês sabem fazer isso. Basta que vocês cliquem no meu rosto aqui e imediatamente vocês vão começar a me seguir, tá bom? Pessoal, vocês se recordam obviamente dessa atividade que vocês fizeram, não faz tanto tempo assim, né? Vocês entenderam qual foi o propósito dessa atividade? Sim? Joia. Aqui embaixo eu aumentei um pouquinho o acervo, né, de imagens aqui para a gente poder conversar a respeito delas. Na prática, o que interessa pra gente não é absolutamente nada de pessoal, mas o que vai interessar pra gente, na verdade, é só esse conjunto aqui. Caramba. É só esse conjunto aqui, né? O que estiver fora dele, na verdade, não nos interessa. Mas, de qualquer forma, já que a gente está conversando sobre composição, eu achei por bem, obviamente, trazer exemplos do outro também pra gente poder conversar a respeito. Mas esses três são efetivamente os que nos interessam, tá? Eita. Tá bom. Pessoal, tem uma boa olhada pra esse conjunto aqui, né? É um conjunto bem hollywoodiano de pôsteres, né, e cartazes, né? A gente percebe padrão, algum tipo de padrão existente aí neles? As cores são muito parecidas. As cores são O parecidas. mais importante está sempre maior. O mais importante está sempre maior, né? O que mais? Uma certa simetria. Ah, legal. Massa. What else? Eles ocupam mais o centro, eu acho. Total. Não tem grande coisa de informação nas bordas, né? Realmente a informação está toda concentrada mais pro meio, né? Ela não vaza, né, pra tocar as bordas, né? Ela tá sempre bem concentrada no meio. Será que a gente tem aqui, pessoal, alguma coisa meio fórmula de se fazer isso daqui? Se for falar, fala com o microfone aberto, Gabriel. Sim. Obrigado a fazer leitura labial, não. Brincadeira. Não, realmente, gente. Brincadeiras à parte, é justamente por isso que eu fiz questão de separar esse material aqui. É óbvio que nem todos os posters são assim, vocês sabem bem disso, né? Mas é claro que aqui eu quis montar, né, um conjunto, né, principalmente falando que todos eles são, obviamente, materiais de ficção, né, entre eles alguns de ficção científica, outros... Bom, de certa forma todos são ficção, vai, não tem absolutamente nada aqui que não seja. É que algumas não são necessariamente científicas, né? Mas existe aqui uma coisa que é muito comum a Hollywood, acho que é muito importante, que fique claro que, na verdade, isso não chega a ser exatamente um problema. Na verdade, assim, como você tem uma fórmula muito pronta, né, que você sabe que funciona, mais do que isso, não é uma coisa que tem uma função de ser disruptiva. Muito pelo contrário. Como é uma coisa que precisa comunicar, ou seja, se fazer compreendido através da mensagem que você encaminha, que você manda, ou seja, estabelecer a comunicação, garantir uma comunicação, recorrer a esse tipo de fórmula que funciona muito bem, é, na verdade, uma forma de ser bem eficiente no que você está se propondo, né? Então você não precisa ser exatamente super criativo e disruptivo para, de repente, imaginar alguma coisa perfeita. Não, funciona, certo? E o que você faz? Normalmente, literalmente repete, de uma certa forma, essa fórmula. Mas, lembrando que a gente está falando aqui de um recorte muito específico de um universo totalmente contemporâneo, extremamente comercial, super particular, né? Então, eu acho que assim, por que é legal falar sobre isso daqui? Porque é muito importante perceber que existe essa fórmula e que vocês sejam capazes, com os olhos e com as mãos de vocês, de falar a respeito dessa linguagem em qualquer outra coisa, se vocês assim acharem necessário. Espero, sinceramente, que vocês não trabalhem exatamente com isso, nada contra, né?
Mas assim, o meu ponto é que existe uma linguagem e percebê-la é o que mais me interessa nessa disciplina. Se vocês percebem como é que ela é constituída, se vocês são capazes de decupar os elementos para vocês poderem criar novos a partir disso, eu consegui meu objetivo. E aí, nesse caso especificamente, eu tô falando justamente que ela é uma fórmula, até porque ela realmente é para ser fácil, né? Então, essas características que vocês levantaram, para mim, todas elas estão perfeitamente presentes aqui nesse conteúdo. Então, nós temos, sim, um tom de cor que é muito parecido, né? Que é de um universo que é muito frio, mas que do meio desse universo se emerge algum tipo de luz, né? Alguma luz, alguma coisa que, de uma certa forma, traz essa lógica um pouco da esperança ali, um pouco iminente, ou de conflito, que tem essa coisa mais quente inserida dentro de um contexto que é necessariamente frio, né? Ou que muitas vezes é utilizado de outra forma, por exemplo, tanto no Star Wars quanto aqui no X-Men, na Dark Phoenix, é muito interessante porque você tem literalmente o contraste de dois mundos que são muito diversos, né? Então no Star Wars, da mesma forma que você tem o lado negro da força, o lado claro da força, eles nunca descreveram isso, né? A força e o lado negro da força, né? Enfim, coisa da década de 70, né? Então você tem um pouco esse diálogo, né, mais claro entre essas duas partes. Mas, de qualquer forma, vamos lá. Olha, você tem aqui os personagens, eles estão sempre distribuídos segundo uma hierarquia, né? Então você tem, obviamente, os protagonistas sempre muito maiores, né? Ou, não necessariamente os protagonistas, mas muitas vezes os atores ou atrizes que são mais marcantes pro filme, porque ajudam a vender com a sua própria imagem, né? E aí, por conta disso, são, obviamente, trazidos com um destaque um pouco maior, né? Então, tem um pouco disso. Mas é literalmente isso. Então, assim, é formulaico. Tem uma fórmula muito clara e muito pronta que, de uma certa forma, é para ser meio fácil de seguir. E é mais ou menos esse o espírito da coisa. O que muda drasticamente quando a gente começa a passar para cá, que a coisa fica, obviamente, muito mais legal. O que é um pouco irônico, verdade seja dita, porque não é nada contra, nem nada a favor. Mas, ao mesmo tempo, a gente está falando aqui de linguagem do finalzinho do século XIX até o começo, quase ali metade do século XX, né? Para mim é muito importante que, obviamente, a gente vai ter uma diversidade de universos em relação a todas essas linguagens, né? Não existe assim, existem algumas, na verdade não é que não existe, existem algumas variações, né, que fogem mais por exemplo, dentro do Art Deco, por exemplo. Existem algumas variações que fogem mais desses temas que eu trouxe, que são um pouco mais distantes, que são um pouco mais diversos, certo? De qualquer forma, eu selecionei a dedo esses daqui, para trazer uma narrativa que de repente fosse mais clara para vocês, entre eles, para essa instituição dessa linguagem, certo? Tem outros elementos que podem ser trabalhados, tem outras formas que podem ser trabalhadas, tanto para o Art Deco quanto para o futurismo, ou mesmo, ironicamente, para o Art Nouveau, que a princípio é um pouco até mais marcado, né? Sem tanta possibilidade, porque ele tem uma linguagem que é mais óbvia, né? Espera-se, né, como vai ser um pôster Art Deco, um pôster Art Nouveau. Já o Art Deco e o futurismo têm uma liberdade um pouco maior. Então, de qualquer forma, eu trouxe aqui exemplos, no futurismo até trouxe mais, porque eu tenho aqui eu topei trazer um contraste maior de mundos. Por que eu tô falando um contraste maior de mundos? Bom, vamos por partes, né? Vamos na ordem. Afinal de contas, seguir ordem é importante, hashtag só que não. Pessoal, quando eu trago pra vocês aqui, vou trazer esses trecos mais pra longe, pra eles não influenciarem uns aos outros. Sou meio píssico com isso. Quem que tá aqui no meio? Ah, tá. Não tem ninguém aqui no meio, não. Beleza. Ah, aqui. Ótimo. Maravilha. Pessoal, melhor ainda. Vamos aproveitar que a tela é horizontal e fazer isso, né? Esses posters todos aqui que vocês estão vendo, sem nenhuma exceção, eles são do finalzinho do século XIX e começo do século XX. A gente não tem absolutamente nada aqui que tenha sido produzido em termos contemporâneos, mas falando a respeito de uma época. Não, esses aqui são todos posters de época mesmo, certo? Algum deles chama a atenção de vocês em termos de um contraste, no sentido de ser um pouco mais dísparo em relação aos demais? Aquele rosa de baixo não tem uma pessoa no centro. Esse daqui? É. Fantástico falar sobre ele, Gabriel. Ele era o meu objetivo mesmo. O que acontece? O Art Nouveau, como a gente viu, é um movimento nascido na França, no próprio nome, ele é francês, né?
Só que é muito interessante porque algumas nações germânicas, né, entre a Alemanha e mesmo indo para os Balcãs, tiveram um movimento meio específico do próprio Art Deco, por influência da própria França, do Art Nouveau, por influência da própria França. E esse movimento para os germânicos, ele foi chamado de Jugendstil. E é por isso até que ele vem com esse nome Jugend, que na verdade é o nome, inclusive, daqui na verdade é uma capa de uma revista, falando justamente sobre esse movimento, sabe? Essa capa aqui, 30 de maio de 1896. Eu acho, na boa, gente, é muito legal ter internet, né? A gente tem acesso a umas coisas muito, sei lá, eu fico besta, eu acho muito incrível. Sei lá, enfim. Tá. Mas é muito engraçado porque, ao mesmo tempo, assim, a gente vê que existem elementos que tornam eles meio que comuns uns com os outros, que fazem com que eles dialoguem uns com os outros, mas grita mesmo. Se a gente olhar principalmente a questão das próprias cores, a gente vê que existe um contraste com relação aos demais, né? Esse motivo rosa, maciço e chapado, é uma coisa que em geral não acontece, porque as pessoas têm tom de pele, considerando um contexto totalmente francês, né? Tom de pele e principalmente cabelo de cor de fato como o cabelo tem. E não pessoas rosadas com cabelos rosados e coisa e tal. Então, assim, tem umas certas particularidades que ele parece muito mais com uma xilogravura, né? Mas os demais, que são pinturas mesmo, alguma coisa nesse sentido. Então, tem algumas características aqui que são muito mais específicas dessa galera. A gente vê que isso aqui, por exemplo, é de Munique, né? Mas os demais aqui são realmente franceses, né? E aí, se a gente for falar, mais uma vez, o que vocês percebem? Não precisa estar comum em absolutamente todos eles, mas o que vocês percebem se a gente for fazer coisas numa linguagem do Art Nouveau? O que vocês imediatamente procurariam fazer, pessoal? Em termos de elementos. Vamos lá. Uma figura humana. Ok. Uma fonte O diferente. contraste entre as cores também, do claro e o escuro. O que mais? Ornamentos? Me fale sobre esses ornamentos, porque ornamentos a gente tem muitos tipos possíveis, né? Como assim, ornamentos? As flores, né, tem bastante decoração, o movimento, tanto do cabelo quanto esses detalhes, assim. É muito interessante falar a respeito de cabelos, porque, claro, a gente vai ter lá algumas exceções, né? Por exemplo, como esse daqui, ou mesmo até um pouco esse, né? Mas, assim, a gente percebe que realmente ele tem uma ornamentação bem forte, né? Dentro do conjunto capilar, né? Os elementos capilares presentes, que dialogam bastante com esses fundos muito floridos que a gente tem, né? De vegetação e coisa e tal, né? De árvore com folhas e flores, né? Então tem uma relação bem forte aí entre o que é natureza com o que é a própria criação, né, do cabelo dessas pessoas, que normalmente são só mulheres, né? Acho que nesse caso aqui só tem um homem, né, que é tipo um pan, né, com as suas patas, né? Que mais, gente? Tem sempre algo escrito também, né? Todos eles aqui, sem absolutamente nenhuma exceção, eles são comunicações, né? Então, assim, esse daqui, por exemplo, claro, é revista, né? Esse daqui é uma propaganda de cerveja, conforme a gente viu. Isso daqui é uma propaganda de uma exposição, né? Que é o Salon de Sun, que era são exposições para venda de produtos, né? Da mesma forma, Salon de Sun e de Sun também. E esse daqui, Hermitage é o nome do maior museu da Rússia, né? Agora, eu não sei se efetivamente tem alguma coisa a ver com algum tipo de exposição que, de repente, aconteceria lá, enfim... Não sei qual que é a vibe. Mas então todos eles aqui, mais uma vez, eles têm uma função muito clara de comunicação, né? Assumida, que trata-se de alguma coisa, da propaganda de alguma coisa, né? Ok? Tudo bem? Sim. E aí vamos para um universo que particularmente eu considero mais legal, porque, bom, eu gosto mais, me interessa mais. E aqui, pessoal, tem um conjunto de comunicações, mas principalmente revistas. Eu acho que a Vogue tem um material muito curioso, né, a respeito das suas capas antigas. Se vocês olharem essas capas da Vogue mesmo, 1926. Isso aqui é uma propaganda ferroviária, né? Daqui de navegação, né?
Essa capa da Vogue não tá escrito o ano dela, mas é do mesmo período. Essa daqui, 1926 também, né? A revista que vocês trabalharam, né, como referência também 1926, né? Mas enfim, falando aqui a respeito do Art Deco, quando a gente dá uma boa olhada para esses elementos aí, o que chama a atenção de vocês? Que, bom, com isso então, em tese, se eu for produzir alguma coisa nessa linguagem, eu preciso trazer para dentro da comunicação. O que eu percebo que é muito presente nelas? Eu acho que essas linhas retas, Ok. eu acho que elas são bem aparentes aí. Eu ia falar que É não bem tem geométrico. eu também ia falar que não tem mais linhas de desenho, são mais formas, né? Sim, sim. No Art Nouveau, a questão das linhas são super marcadas, né? É super interessante. Aqui elas são muito mais... Ou elas são sólidas, por exemplo, como no caso aqui de baixo, né? Que as cores estão bem sólidas. Ou então, aqui também a cor sólida, né? Ou então, em alguns momentos, você tem esses gradientes... Aqui as cores também sólidas, mas você tem alguns gradientes acontecendo, né? Mas, em geral, as coisas são muito mais chapadas, né? Com uma proposta bem menos volumétrica do que nós tínhamos antes. Então a gente percebe que, realmente, a disposição dos elementos da composição é muito mais em plano mesmo, né? Então, quando você olha para esse busto, para essas pessoas, é como se a gente visse que, literalmente, existem planos muito marcados, né? O que é muito diferente do que a gente tinha lá antes, né? Em que você tem uma lógica de figura e fundo um pouco mais fundida e coisa e tal. Não, as coisas aqui elas são muito mais geométricas, extremamente geométricas, né? A gente tem isso bem presente em todas as obras. Essa daqui é a única que não é comunicação. Isso daqui, na verdade, é uma pintura de uma artista. Eu não lembro o nome dela agora. É uma artista dessa época. Ela tem um trabalho super bacana. Assim que eu lembrar, eu prometo que eu mando pra vocês. Mas, enfim, de qualquer forma, eu coloquei ela aqui no meio, justamente porque, de uma certa forma, o jeito que ela constitui a personagem, né? Assim como, principalmente, a vestimenta, os tipos de dobra que essa vestimenta faz, né? Ou mesmo os edifícios que estão ali no fundo e coisa e tal, dialoga muito com todo o resto das comunicações, porque tem essa coisa muito forte da geometria presente. Ah, professor, mas o corpo dela não é geométrico. Mais ou menos, o corpo dela é extremamente estilizado. Tem um diálogo bem forte aqui com o que é uma proposta meio cubista, só que, obviamente, sem fazer a desconstrução que o cubismo faz, né? Então, assim, a geometria também está muito presente, mesmo que ela não seja uma geometria muito precisa de círculo, quadrado e triângulo, como, né, das coisas da Bauhaus. Mas ainda assim é bem geométrico, né? Então, da mesma forma, aqui nessa capa também, mesmo que a gente tenha esses gradientes, que esse trem é extremamente estilizado, né? E a gente tem um conjunto de linhas que são convergentes ali para um ponto de fuga mais ou menos aqui, né? Então, a questão da geometria realmente é muito forte e muito marcada dentro do material do Art Nouveau, do Art Deco, desculpa. Ou querem perguntar alguma coisa? Eu tô falando pra vocês falarem, mas não tô deixando livre pra vocês perguntarem, né? Se vocês quiserem, por favor, gente. Ok? Tudo certo. Acho que também depois da aula passada talvez tenha facilitado um pouco, imagino. Será que não? Não sei, né? Sei lá. Não sei se adiantou muita coisa, mas a ideia é que sim, né? Aqui, particularmente, eu acho muito mais legal, muito mais interessante. Porque aqui eu trouxe dois materiais de origens completamente distintas. Se a gente pegar, por exemplo, isso daqui, isso e isso, eles são pinturas mesmo, não tem nada de comunicação, não tem, tipo assim, são propostas totalmente plásticas mesmo, né? Por outro lado, essa daqui na verdade é contemporânea, é de uma exposição do Guggenheim, o Museu Guggenheim, né? Falando sobre o futurismo italiano, né? Aí esses outros materiais aqui são todos materiais de época mesmo. Então, esse e esse. O que eu acho muito bacana desses outros três materiais que eu trouxe aqui pra vocês, por exemplo, o que chama atenção nesse daqui em específico, gente? O texto, Como assim? O que chama atenção no texto? ele não tem mais uma função tão óbvia de comunicar só um nome. Ele agora trabalha com formas e quase que... Você percebeu que isso é uma... O texto, a própria composição. Mas não é tu? Ele tá falando do amarelo ou do branco, prof? Vocês perceberam que que isso aqui é inteiro construído por onomatopeias? Agora sim. Então, tipo, tum, tum, tumbi, tumbi.
Ah, foi o que eu comentei. É tipo, ele tá escrito Tum e tem essas voltas, aí parece que tá tipo fazendo uns negocinhos. Ele faz aqui uma brincadeira muito louca de tentar manifestar formalmente a coisa fonética ou construir visualmente o que seria o resultado fonético disso. Qualquer um dos dois caminhos, né? Tanto faz, se daqui pra lá ou de lá pra cá. Mas então toda a construção se dá por uma relação, a construção gráfica se dá por uma relação fonética. Que é bem legal. Será que é muito diferente desse daqui? Eu acho isso muito legal, na porra, eu me amarro. Ah, que massa. Ele tá tipo falando, aí tá tipo meio amassando. Tipo, tráqueo, né? Enfim, Schrabrang. Gente, é muito bom! Desculpa, eu sou meio pirado com isso aqui. Realmente eu reconheço, eu acho muito legal, sabe? Ou mesmo esse daqui, né? Ah lá. Esse daqui ele já tem já é bem menos pretencioso, de certa forma, se comparado aos anteriores, né? Mas olha só que interessante. Da mesma forma, em todos eles a gente tem uma construção do sentido feita a partir de tipografia, ou seja, exclusivamente a partir de tipos, a partir de letras. Mas não são as letras que necessariamente dão sentido. Existe tipo assim, é como se você desse uma potencializada na função das letras a partir da forma como você as coloca. Percebem? Muita viagem que eu tô falando, ou isso é claro pra vocês? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Sim, faz sentido. E aí é muito legal que quando a gente olha as pinturas, né? Então, tanto essa daqui particularmente, essas duas em especial aqui são as que eu mais gosto nesse sentido, apesar que eu acho essa daqui também, do poste de luz do caramba, sinceramente eu acho muito legal, né? Mas assim, nada contra as outras duas, mas essas três em especial me chamam bastante atenção, porque o que a gente viu que era a característica mais marcante, mais enfática do futurismo, pessoal? Geometrização e movimento. Movimento. É muito legal como essas imagens buscam ilustrar movimento. Então é muito interessante a forma, a gente percebe que né, ela é meio despretensioso em relação a qualquer noção de realidade, né? A gente tem aqui toda a construção sendo feita por esses arcos, né? E eles vão se aproximando do faixa de luz, eles vão, obviamente, tendo aqui um gradiente de cor até aquele faixa de luz, vai mudando, obviamente, também a dimensão e coisa e tal, mas tudo isso com a intenção, justamente, de criar um pouco essa noção de movimento, como se alguma coisa estivesse saindo daquela luz para fora mesmo, né? É muito legal como ele constrói isso sem a menor pretensão de parecer real, não se tem nenhum propósito de parecer real. A questão do real, obrigado fotografia, libertou total, sabe? Então, a questão é, aquilo que a gente falou lá, principalmente sobre o impressionismo, afinal de contas, o que mais se pode fazer com a pintura? E é massa quando a galera começa a buscar outras manifestações possíveis, como uma manifestação de movimento a partir de uma imagem que é completamente estática, né? Por exemplo, aqui no caso do futurismo. Ou da mesma forma que esse cavalo com o seu respectivo cavaleiro, né? É muito massa porque, de uma certa forma, a gente vê que ele tem uma certa aproximação com a fragmentação da imagem do cubismo. Apesar de ele fragmentar muito menos, né, do que alguns quadros do Braque, como a gente viu, né, que eu trouxe para vocês. Mas, ao mesmo tempo, é muito legal o propósito dessa fragmentação, porque é justamente fazer essa fragmentação em posições diversas, quase como se elas fossem sobreposição de diversas imagens em posições diferentes desse mesmo cavalo, ou mesmo do cavaleiro, né? Então é quase como uma brincadeira lá da cronofotografia, de você ter diversos momentos possíveis de um cavalgar, mas você sobrepõe todos eles, né, e monta essa composição abstrata, né, geométrica em cima dos elementos, e todos eles dialogando de uma certa forma um com o outro, né, mesmo nos dedos dos pés ou nas patas do cavalo, que eu acho que na pata do cavalo é onde fica muito mais forte, né. Mas é bem legal o efeito que ele consegue com isso. E esse daqui em especial me chama muita atenção. Em termos de composição, eu acho fascinante. Justamente porque, principalmente, a grande força do movimento se dá pelo fato de que é como se você tivesse, por exemplo, um projétil, uma bala, falar de míssil hoje em dia é meio desconfortável, né? Mas assim, sei lá, se tivesse alguma coisa que estivesse empurrando o ar, sabe quando a gente vê aquelas ondas de impacto que vão expulsando o ar à medida que alguma coisa vai atravessando?
E é muito legal porque a gente vê que a coisa ela tende a uma estabilidade aqui mais para a esquerda, e a gente tem essa coisa que vai avançando ali para dentro e que vai deformando, deixando o ângulo cada vez mais agudo, né, como se essa coisa estivesse se deslocando da direita para a esquerda, fortalecendo de uma forma muito intensa essa noção do movimento. E aí, principalmente também trabalhando, obviamente, com um elemento fundamental, que pouco importa o que ele seja, sei lá eu que diabos é isso, eu particularmente não consigo conhecer, mas no final das contas, sinceramente, não me interessa. Porque eu acho que a noção de movimento que está presente nele é muito forte. Muito forte. Então, no caso das pinturas em especial, a gente vê que essa questão da manifestação do movimento, né, é o foco pleno da coisa, né? Então, de tentar trazer um pouco disso, de não ter uma... Apesar de você ter, sim, uma composição muito equilibrada, e aí eu acho que tem um mérito gigantesco nas pinturas futuristas, porque você conseguir equilíbrio em cima de alguma coisa que tem que mostrar movimento não é uma coisa nem um pouco óbvia. Então, assim, ainda mais para um período aqui de 1910, 1920, até mais ou menos 1940, que é quando a gente vai ter manifestações artísticas do futurismo italiano, né? Até o começo do período fascista, e, enfim, Segunda Guerra Mundial. Então a gente vê que tem esse esmero em tentar, afinal de contas, ver como é que, quando você utiliza, por exemplo, uma forma curvilínea, não é simplesmente o fato de você usar uma forma curvilínea, mas também a forma como essas cores se sobrepõem e os contrastes entre elas montam essa geometrização, trazendo forçando um pouco mais esse movimento, sabe? Isso nas imagens. Mas ao mesmo tempo no texto, é por isso que eu achei legal trazer os textos em contrapartida, justamente para mostrar que, tipo assim, olha, pouco importa se o teu elemento vai ser um monte de formas geométricas, ou se você vai utilizar como formas geométricas o próprio texto. Porque a questão do texto não é exatamente ele comunicar como se fosse um texto corrido, mas pela própria forma do texto, né? Então, de você fazer essas composições pela forma como você está estruturando a composição, pensando muito mais, por exemplo, numa letra M, não com a função de um M, mas com o desenho que ele tem, né? E aí quando você utiliza de palavras inteiras, para que ela necessariamente de alguma forma traga um pouco essa coisa do movimento acontecendo, do som acontecendo, de ter essa conexão entre linguagens diferentes, né? Entre meios diferentes. Percebe? Mais viajante esse, né? É muito mais legal. Bom, o que acontece então? A partir dessas loucuras todas que a gente conversou, a gente vai desprezar isso aqui. Nada pessoal, mas nada pessoal em absoluto. É porque, assim, talvez pareça louco o que eu vou dizer, mas é óbvio demais. Então, como é óbvio demais, como é fácil demais, na verdade nem dá muita liberdade pra composição. Tipo, se eu for imaginar que, tipo assim, se eu for pedir pra vocês criarem composições pra valer, que fosse só nessa linguagem, mesmo sem ver vocês criando, eu já faço uma bela ideia do que vai vir. Porque existe um pressuposto muito claro. Não sei se vocês concordam comigo, mas enfim, é mais ou menos isso. Então, não vou pedir para vocês trabalharem com essa linguagem aqui. Ah, poxa vida. Pois é a vida, gente. Tem disso. Né? Então, isso aqui, não trabalhar com linguagem comercial de Hollywood, tá bom? Maravilha. Vocês, certo? A gente não vai conversar antes de vocês começarem, fica tranquilo. A gente vai conversar agora sobre o que vocês fizeram. Mas já deixa eu colocar para vocês o que vai ser o trabalho do semestre. Vocês vão escolher, certo? Mantendo a temática que nós trouxemos, que é do xadrez. Então, nesse semestre eu vou fazer um pouco diferente, eu vou ser mais restritivo nesse sentido, certo? Eu vou deixar a temática escolhida por mim, que continua sendo o universo do xadrez. O que é do xadrez? O que vocês quiserem, como vocês quiserem, certo? O universo do xadrez. O tema é esse, ok? Tá bom. Dentro do universo do xadrez, vocês vão literalmente construir o que vai ser o pôster final de vocês, que vai ser o trabalho do semestre, certo? Vocês vão escolher uma das 3 linguagens para vocês poderem criar em cima delas. Vocês não vão fazer as 3, a não ser que vocês queiram. Mas, enfim, a ideia é que vocês escolham com qual daquelas vocês gostariam de estar trabalhando, certo? A gente vai conversar um pouquinho agora sobre o que vocês fizeram, certo? Nesse momento, como eu espero que seja um pouco mais claro para vocês, é óbvio que eu também vou falar, mas eu de qualquer forma espero... Gente, despessoalizem as coisas. É por isso que eu pedi, inclusive, para vocês não colocarem nome em absolutamente nada. Não pessoalizem. Foi um trabalho de 20 minutos, baseado numa discussão ridiculamente breve de 10 minutos em cima das referências que eu dei aqui embaixo, né? Então, assim, é natural e esperado
que nem todos eles estejam, de repente, próximos sequer do que foi pedido. E tudo bem, não é um problema. Nenhum problema com isso, certo? Agora, alguns outros deles, inclusive de formas muito impressionantes, margearam bem ou foram bem na direção do que era esperado sim. Tem coisas muito legais aqui que dá pra gente conversar a respeito, tá bom? Só pra colocar pra vocês, inclusive, eu só tô agora numa questão de marcar data, já consegui... vai rolar uma das palestras que eu esperava, vai rolar, né? Então, vocês vão estar construindo durante essa aula. Eu prefiro que vocês façam em aula até por sugestão que foi me dada por algumas pessoas do semestre passado que conversaram comigo a respeito desse trabalho. E o que acontece? Se eu der tempo demais para vocês, vamos supor, se eu passo o trabalho e peço para vocês entregarem, por exemplo, semana que vem, além de muito possivelmente ele começar não nos próximos dias, mas possivelmente mais próximo dos dias de quinta-feira mesmo, o que acontece? Qual é o fenômeno comum que eu percebo em relação aos trabalhos de composição? E eu não estou falando de semiótica, estou falando de trabalhos de composição. Estou falando de plástica, estou falando de projeto, estou falando de qualquer coisa que envolva composição, certo? O que a gente percebe é que muitas vezes, se a gente dá um tempo grande demais, como por exemplo uma semana inteira, você tem cada um de nós, né? Você que eu falo é literalmente cada um de nós, né? Cada um de nós tem uma postura de autocrítica muito forte em cima de alguma coisa que a gente está fazendo, sem muitas vezes antes sequer ter começado, sem muitas vezes antes esboçar para valer essa ideia de sentir, de começar a desenhar e falar, não quero mais seguir isso. E tudo bem também, porque isso também faz parte. Mas ao mesmo tempo, como o tempo de trabalho de vocês vai ser dentro da aula, eu preciso que esses trabalhos evoluam dentro da aula. Tudo bem, vocês vão ter tempo para poder finalizá-los depois, de verdade, certo? Mas nesse momento, eu preciso que esses trabalhos evoluam dentro desse limite de tempo que eu vou dar para vocês. Que obviamente já é muito maior do que o anterior que vocês tiveram. Vocês já chegaram a esboçar isso, porque vocês já, de alguma forma, bem ou mal, mastigaram um pouco do que foi essas linguagens quando vocês tiveram que fazer isso. Depois a gente conversou a respeito de um contexto histórico para poder fazer a produção de cada uma delas, certo? E a gente vai conversar agora um pouco sobre o que vocês fizeram, que inclusive alguns deles podem simplesmente evoluir em relação ao que já foram apresentados, porque tem coisas muito bacanas aqui, com certeza, certo? Também não é um problema. Tudo bem, gente? Uhul! Vambora. Bom, vamos falar aqui, mesmo que vocês não vão trabalhar em cima do material com a linguagem hollywoodiana, tem algumas coisas aqui que eu acho que vale a pena a gente conversar a respeito. Vamos lá. Aqui um vermelhão e qual está escrito por trás, tá ótimo. Gente, esse daqui, vocês enxergam que, eu não estou perguntando a qualidade do trabalho, é claro que é um baita de um desenho bacana e coisa e tal, mas na real não importa tanto que o desenho seja tão bacana. A respeito da composição, vocês enxergam uma proximidade com o pôster do Avengers? Em termos de linguagem, composição? Não tenho receio de falar, gente. Eu acho que sim. Total. Pra mim ele tá, assim, maravilhosamente dentro da linguagem, certo? Aproveita um pouco dos elementos... O que eu mais gostei foi o fundo xadrez, porque remete muito ao vilão ser o xadrez, ficou muito massa. E é massa justamente porque, inclusive, o próprio rei aqui, ele foi colocado como se ele fosse uma figura de um vilãozão lá atrás mesmo, né? Colocado em cima do xadrez e como se ele fosse uma espécie de uma sombra aqui em cima da rainha, né, que é a capitã dentro do xadrez, não sei se vocês sabem, mas a rainha é a capitã da guarda, né? Ou seja, é a melhor peça do xadrez, né? Então, e particularmente eu acho a relação entre todas as peças muito legal, ao mesmo tempo respeitando aquela hierarquia que aqueles posters trazem. E aí tem uma coisa que engrandece ele, que é um pouco de... Bom, já que a gente tem essa relação hierárquica, né, de vilão e mocinhos da história e coisa e tal, então criar isso dentro do universo do xadrez, né, e ainda brincar com esses elementos adjacentes, que possivelmente são peças que foram tombadas e coisa e tal, ou são peças que são complementares à ação que está acontecendo, eu acho que tem uma genialidade muito bacana aqui. Então isso daqui particularmente é um pôster massa como referência, mesmo que a gente não vai trabalhar naquela linguagem. Ele é uma ótima referência dentro daquele universo, foi uma forma bem bacana de se trabalhar com aquele universo lá. Ok, pessoal? Eu vou tentar passar um pouco mais rápido pra gente também não demorar tanto em cima deles. Esse daqui, pessoal, o que vocês acham? Acho que ele seguiu bem a ideia do outro. O que mais? Tem o principal e uma simetria, uma hierarquia, eu acho que sim. Uhum. Ele tem aqui realmente um respeito por uma simetria bem forte. Acho até que não precisava ser tão simétrico assim. Eu acho que você consegue
equilibrar simetricamente as peças, né, como da mesma forma que os super-heróis, sem ser literalmente os mesmos do outro lado, não é um problema, mas ele trabalha muito bem, sim, a composição, a gente consegue ver com muita clareza, justamente uma hierarquização tão clara quanto tem naquele primeiro, certo? Então tá dentro da linguagem, sim. Esse daqui, pessoal. Tem a hierarquia também, simétrica também, só que está dentro de uma linguagem mais geométrica, né? E aí, vocês acham que tá por cima daquilo ou tá afastado? Oi? Não, mas eu ia falar que ainda tem as características marcantes. O que mais, gente? Eu gostei bastante desse porque eu achei inteligente a maneira que a pessoa passou a ideia da hierarquia, sabe? Utilizando o tabuleiro do xadrez, né? Tipo, seria essa a intenção. Foi um dos meus preferidos por causa disso. Entendi. O que mais? Bom, eu acho que ele tem algumas coisas muito interessantes, como a coisa de ter brincado com as hierarquias, não só em termos de quantidade, mas de posicionamento. Eu acho isso um baita do mérito, mesmo que na verdade o tabuleiro tenha 8 casas e não 7. Mas ia atrapalhar a montagem, né? Tudo bem. Só que eu acho que ele tem um demérito, que é seguir firme demais as grades do tabuleiro de xadrez, que afastam um pouco de uma linguagem, porque por mais que ela seja simétrica, ela não é tão modular quanto está colocado aqui. Então, nesse sentido, eu faço uma crítica a esse trabalho. Acho que ele se aproxima, mas ele tem algumas coisas que o afastam também. Eu vou colocar ele como mais ou menos no meio do caminho, tá bom? Próximo. E aí, gente? Ainda que tenha simetria, ele não segue tanto assim, né? Tem uma diferença de elementos de cada lado. Mas a pirâmide ainda dá bastante ideia de simetria. De hierarquia, né? Simetria e hierarquia. Bom. Acho que aquelas peças que colocou... Por favor. Ah, tá. Por favor. Ah, não, só ia falar que essas peças que colocou pro lado de fora do tabuleiro também coloca bastante informação na lateral. Fato. Era engraçado, né? Não tem a rainha, mas também não era importante, era só um esboço, isso não tem nada a ver, né? E aí, gente? Acho que colocou uma peça principal. Pode falar. Não, eu só ia falar que é bem simétrico mesmo. Sim. Acho que tem um pouco... Tem essa preocupação da simetria, da hierarquização também, mas ao mesmo tempo tem um pouco dessa... de não ser tão estático, né? Então, de ter um pouco dessa sobreposição entre as peças, né? De ter uma coisa, então, que não é... que tá um pouco menos marcada, né? Isso é bem legal. Acho que a coisa de repente, trabalhar com tabuleiro, por exemplo, né? Ele num plano que seja diferente do das próprias peças, é muito interessante porque traz um certo movimento para a coisa. Em geral, é muito legal porque... Quer dizer, legal falando em termos de linguagem, né? É comum, eu acho que principalmente no de... o Avenger aqui me lembrava que tinha isso muito marcado, né? De ter essa coisa da forçação do movimento para essas faixas de luz acontecendo, né? Que é realmente muito comum a esse tipo de filme. Trazer de uma certa forma uma dinâmica forçada, diferente de como a gente vê no futurismo, que traz o movimento de uma forma muito mais sofisticada, né? Mas que é uma forma que então o Hollywood encontrou aí de tentar trazer um pouco isso. Então trabalhar um pouco com essa... Opa, não, aqui não. Ai, caraca, não! Obrigado. Então trabalhar com essa coisa do plano um pouco de uma forma menos óbvia é bem positivo também dentro dessa linguagem, sabe? Eu adorei ficar reconhecendo quem eram os personagens aqui, achei muito legal. Não sei quem fez, mas ficou muito interessante, muito divertido. É legal, porque o que eu mais gosto, porque independente de qualquer coisa, dá pra reconhecer absolutamente todos eles, mesmo sendo super minimalistas, o que é bem legal, eu me amarro, né? Me divirto. Enfim, mas e aí, pessoal, sobre a questão daquela linguagem lá.
Vamos lá. Eu acho que esse foge bastante completo da linguagem. Eu acho que principalmente por causa do afastamento das peças. Legal. Não tem diferença de... Apesar de ter um pouquinho, né? Que seria a diferença do Thanos. Mas, mesmo assim, não tem um padrão muito forte na diferença. Que deveria ter de tamanho. Ele foge mais daquela linguagem hollywoodiana, né? Gente, por favor, tá? Vocês fizerem 20 minutos com praticamente uma base teórica. Sem nenhuma base em relação a isso. Sem sentimentos, por favor, tá, gente? Aqui é justamente pra gente ir construindo junto. Isso aqui é rabisco, tá? Não é bonito, esse tipo de coisa. A pretensão, por favor, vamos descer um pouco a escadinha da pretensão aí. Não tem grande pretensão. Não havia grande pretensão, tá bom? Esse daqui, pessoal. Eu acho que tá centralizado, né? Tá com diferença de tamanho. Simétrico, talvez. Eu acho só que ali no final dos contos, eu acho só que de repente talvez tenha faltado um pouco de tempo. Acho que a pessoa, me parece que a pessoa ia colocar mais coisas, mas a direção parecia que estava indo bem sim, né? Acho que no sentido de ter essa hierarquização sem que ele necessariamente seja espelhado, né? Então estava indo num caminho interessante sim. Eu vou passar um pouco mais rápido, da mesma forma esse, né? Esse aqui tá muito legal. Particularmente, o que eu achei muito bacana é que existe aqui um contraste de escalas que é muito massa. Que mesmo que essas peças tenham diferenças de altura uma entre as outras no próprio tabuleiro de xadrez, a verticalização delas aqui foi super forçada. Então coloca essa galera aqui como sendo uma coisa muito... Tipo assim, constrói uma narrativa com a forma como você coloca as peças, né? Então, de cara, o fato de, tipo assim, você estabelece uma hierarquia super forte aqui. Quase parece não sei, é como se essa galera aqui, na verdade, fossem, de fato, os tomadores de decisão, e aqui é a galera lá antes da queda da Bastilha, uma coisa nesse sentido, né? Sei lá. Então, particularmente esse daqui me chamou bastante atenção, acho que foi bem legal a questão de tentar construir a narrativa aqui, certo? E vou ser muito franco com vocês, eu não tenho a menor ideia de qual trabalho é de cada um de vocês aqui, porque eu mais gosto de poder estar falando isso é porque realmente fica completamente sem filtro. Porque eu não faço a menor ideia de quem é o trabalho de cada um, certo? Esse daqui, gostaria que vocês falassem sobre ele. Esse daqui eu vou pedir pra vocês falarem. Esse, sinceramente, é o que eu mais gostei. Eu sei que pode ficou muito assim, mas ficou muito legal. Eu achei barato! Isso aqui é massa, né? Bom, desculpa, eu já fui super interferente. Eu acho que assim, mesmo que ele, de repente, não tenha a pretensão do realismo, esse tipo de coisa, pouco importa, né? Os elementos efetivamente importantes para poder montar a composição estão totalmente aqui presentes. Você tem a simetria, você tem a hierarquização, você tem a sobreposição entre essas peças para trazer um pouco desse movimento. Tá muito legal, sinceramente. Tem um caminho massa aqui, com certeza, sabe? Da mesma forma aqui também, certo? Tem um caminho super bacana, dá pra ver, obviamente, que os elementos também foram super compreendidos a respeito do que foi pedido. Da mesma forma esse. Pessoas paranoicas, né, gente? Fazer um esboço, galera. Meu Deus, eram 20 minutos. Povo doido. Fazer super preocupado. Não, gente, esboção mesmo, vai. Esse daqui, né, acho que tava num caminho interessante também. Foi mais um dos que eu tive a impressão que de repente faltou tempo, né? Que a pessoa talvez tenha ficado mais tempo pensando a respeito de como compor e coisa e tal. Mas tava num caminho com certeza muito bacana. Principalmente por resolver brincar no momento que a gente nem tinha conversado a respeito disso. Principalmente por resolver brincar um pouco com a lógica geométrica das peças, que eu achei que foi super interessante, são coisas que essas peças inclusive não tem, né? Não nas referências que eu trouxe pra vocês. Então eu achei que também tava num caminho muito legal, certo? E esse daqui eu viajei geral! Achei muito interessante porque parece que a pessoa resolveu brincar, né? Assim como aquele outro, né? De fazer uma mistura dos dois temas, né? Tipo assim, o tema não é xadrez. O tema, na verdade, é fazer um xadrez a partir do universo da Marvel, né? Dos Vingadores, né? Não era bem o que foi pedido, não. Mas eu achei bem interessante o fato de brincar um pouco com isso. Isso daqui, de fazer o tabuleiro como se ele fosse perspectivado, para de repente as coisas estarem acontecendo, não quer dizer que fique bom, mas tem um potencial de ficar bom pra caramba. Tem um potencial muito massa, certo? Que eu acho que dá pra explorar pra chegar num lugar legal, sabe? Acho que tem um caminho interessante. Demais elementos, assim, tem... né? Acaba ficando um pouco, tipo assim, dísparo do universo do xadrez, né?
Então, fica um pouco mais estranho de avaliar, mas a gente percebe que dá pra... Gente. Desculpa, acabei de entender isso, eu não tinha sacado antes. Não. Enfim. Tava num caminho interessante, acho que ele só tá... Como ele tá gritante demais dentro do que era a proposta de trabalhar mais especificamente com a peça de xadrez, ele fica um pouco mais distante, né? De poder estar fazendo o que foi pedido. E não se aproxima tanto da coisa dessa linguagem que é formulaica, né, de Hollywood, né? Mas tem uma proposta que é muito legal, né? Só não tá tão dentro da coisa mais formulaica mesmo. Não vou, gente. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer, ao invés de passar por todos eles, porque eu tô vendo que a gente vai perder um tempo do caramba aqui. Enfim, vamos fazer o seguinte. Vamos elencar os que são mais interessantes dentro da proposta, pode ser? Que se aproximam mais. Então, gente, nossa, do Art Nouveau, particularmente, eu fiquei, assim, muito feliz, assim, com as coisas que eu vi. Tem muita coisa legal. Nossa, esse aqui, tipo assim, que literalmente é uma releitura daquela imagem. Problema zero. Mesmo assim, a forma de ter escolhido trabalhar com os ornamentos, com os floreados inseridos ali dentro, como se fosse um próprio vaso, e brincando com essa mistura de peça e pessoa de... Cara, esse aqui tá muito legal, tá super bacana, super dentro da linguagem. Nossa, eu até fiquei impressionado que isso tenha sido feito em 20 minutos. Medo de vocês, assim, na boa, certo? Realmente tá muito legal, né? Outros que me chamaram muita atenção também. Esse daqui, se, por um lado, né? Primeiro que, tipo assim, que legal que tem pessoas nesse curso trabalhando com marcadores, né? Obrigado, gente. A gente fica feliz. São coisas que a gente não aprende a trabalhar no curso. E que bom que vocês, por conta própria, por iniciativa própria, né, dão essa corrida atrás, né? Pra buscar trabalhos com marcadores, porque pra gente a arquitetura é muito caro, né? Esse daqui, ele me chama muita atenção, principalmente porque ele, de longe, inclusive, né? Ele é, inclusive, muito mais bacana do que super perto. Não que ele seja ruim, se trata disso. Mas é muito legal o efeito que ele cria, olhando um pouco mais distante, né? Mas, enfim, pra mim é só a única questão, só o distanciamento mais forte do universo do xadrez, que é o universo do tema que foi pedido. Eu consigo reconhecer a proposta, né, da peça que vindo a aparecer e tal, mas eu acho que talvez fosse interessante que ela tivesse um pouco mais evidente. Mas, sinceramente, o conjunto tá num caminho super legal. Super legal mesmo. Aparentemente, parece que as folhas ali, as trepadeiras parece que tinha um caminho. Sim, esse é o meu. A ideia é que, tipo, as trepadeiras ficassem em xadrezinho. Ah, super, Mel. Bacana. Nossa, super dá pra brincar com isso, hein? Que massa. Pô, curti. Dá pra brincar bem com isso, né? Enfim, esse daqui tá bem interessante, esse daqui tá bem interessante, esse daqui tá bem interessante. Eu vou passar meio rápido, porque como eu tô realmente preocupado com o tempo, eu não achei que fosse demorar tanto, certo? Esse daqui também tem uma aproximação legal, certo? Esse daqui me chamou bastante atenção, porque ele, na verdade, ele traz, o que é até meio inusitado, porque nesse momento a gente não tinha falado muito sobre isso, mas ele tem um movimento muito legal colocado nas peças, que não era muito esperado, assim, para um Art Nouveau da vida, mas ao mesmo tempo pela disposição da forma como a pessoa dispôs o texto, da forma como a pessoa traz esse fundo que é meio blob, como se fosse essa água, essa tinta sendo jogada ali em cima, né, e a disposição das peças. Essa composição aqui não é esperado por Art Nouveau que você tenha esse tipo de movimento, mas você tem um movimento muito legal nessa imagem. Isso me chamou bastante atenção, assim, sabe? Então tem um caminho super interessante que tá um pouco mais distante do Art Nouveau, vai se aproximar mais, principalmente da coisa da composição do futurismo, apesar de estar menos abstrato que do futurismo. Mas tem aqui uma composição com movimento muito legal. E, mais uma vez, não é fácil, não é óbvio trabalhar com movimento em imagem estática. Por isso que me chamou tanta atenção. Acho que tem uma coisa massa aqui nesse sentido, sabe? Enfim, então, mas assim, eu tô marcando... Não que os outros sejam ruins, pessoal. Não se trata disso. Mais uma vez. Não leve a coisa pessoal de forma nenhuma. Mas é que se aproximam mais dentro do universo da coisa, sabe? Aí o Art Deco, né? E começou a ficar muito mais difícil. Daqui pra frente fica bem mais complicado. Tem coisas muito bacanas, mas ficou visivelmente bem mais difícil, né? Mas é isso mesmo. Você tá trabalhando com uma lógica que é muito mais abstrata, né? Mas, ainda assim, eu acho que a gente tem aproximações super bacanas que vão sendo feitas para dentro da proposta, né? Que se aproximam mais do que foi ali trazido, né, como uma referência, mesmo que, mais uma vez, mas é mais que uma releitura. Não é um problema, ainda assim é uma abstração, certo? Então, esse daqui me chamou um pouco a atenção, porque, na verdade, a composição, inclusive,
me lembra um pouco, ela tem a proposta de equilíbrio, que é a mesma composição da New Yorker ali da revista. Só que talvez ela inserida dentro desse universo aqui do futurismo, talvez fizesse mais sentido do que quanto alguma coisa Art Deco. Percebem? Mas tipo assim, não é uma composição fácil. Legal que a pessoa tenha se permitido fazer uma exploração nesse sentido. Eu acho ele super interessante, super bacana. Só acho ele mais próximo desse universo daqui, certo? Mas ainda assim é super bacana, sabe? Esse aqui tá muito legal. Esse aqui tá bacana pra caraca, né? Que mais? Esse aqui tá bem interessante também em termos de composição interessante. Também acho que ele se aproxima um pouco mais desse universo. Mas é uma composição super interessante, independente disso, certo? Essas composições aqui, no geral, essa daqui tá mais literal, né? Perto daquela, né? Mas, enfim, também tá mais dentro do universo também, né? Eu só senti mais falta, realmente, do trabalho com relação a texto, com relação à fonte. E aí é um dos motivos pelos quais, então, quando eu trouxe essas referências aqui, né? Para poder falar um pouco a respeito das fontes do Art Deco, que elas já começam a ter uma característica muito gritante, se comparado com o Art Nouveau anterior, porque elas já são muito mais fortemente geométricas, como elas jamais foram, percebem? Mesmo que o Art Deco tenha essa coisa ainda de ter a fonte que ela é geométrica, mas ela é ornamentada, ela não é uma geometria tão clara quanto a gente vai ter, por exemplo, no período posterior do modernismo, da Bauhaus, né? Então ela é um geométrico ornamentado, o que é muito a cara do Art Deco mesmo, porque você vai ter esses edifícios que são super verticais, né, que eles já são com bem menos ornamentos, mas os ornamentos que eles têm são profundamente geométricos, né? Então, essa brincadeira de, ok, é geométrico, mas ao mesmo tempo ele tem uma coisa um pouco ornamental, aqui até não, né? Não é uma boa referência em termos de fonte, mas uma referência em relação ao conteúdo. Mas então, a questão do trabalho com as fontes aqui, ela já começa a ficar mais evidente, né? Em termos de expectativa em relação ao Art Deco, certo? E aí eu senti bastante falta justamente da manifestação das fontes, né, aparecendo aqui dentro desse contexto. Gente, eu tô falando, mas vocês podem falar também, tá? Querem perguntar alguma coisa? Querem discordar de mim? Tudo bem? Sem problemas? Que vocês têm direito. Eu não sou o rei da coisa, tô trazendo só, né, obviamente, diante do que foi pedido, né? Jamais! Jamais! Não, vocês têm liberdade para trabalhar em um dos três. Ou no Art Nouveau, ou no Art Deco, ou no futurismo. Só, pelo amor de Deus, não uma linguagem hollywoodiana, porque é óbvia demais. Então, não, por favor. Imagina, eu acho super legal. Gente, vocês fizeram trabalhos incríveis aqui. E eu vou falar uma coisa engraçada pra vocês. Não é a primeira vez em semiótica que a gente tenta trabalhar com Art Nouveau. E mesmo assim, mesmo isso aqui sendo esboço de 20 minutos, esses esboços de 20 minutos, a maioria deles aqui, já estão muito superiores aos trabalhos finais que eu recebi quando a gente pediu sobre o Art Nouveau. Então, assim, tem muita coisa legal aqui, tem muito caminho legal aqui, viu, pessoal? E aqui, né, o futurismo é cabulosíssimo, né? Principalmente sem nenhuma base conversada de fato em cima dele, né? O futurismo é muito mais cabuloso de ser trabalhado, né? Então, até aqui eu esperava que houvessem mais leituras. Apesar disso, apareceram coisas incríveis dentro desse contexto, assim, que vocês resolveram brincar de tentar trazer um pouco mais para a linguagem. Cuidado com isso daqui, que isso daqui me inspira um pouco, só uma preocupação com relação aos semestres anteriores. Porque, assim, ok, você tem a questão da perspectiva que vai trazer bem a lógica do movimento, mas ao mesmo tempo, por mais que você tenha a disposição dos elementos ali colocados, elas, digamos assim, elas são um pouco menos caóticas do que se espera de um futurista, entendeu? Então ela não é um problema, certo? Só que ela precisaria ir um pouco mais longe para fugir um pouco de uma coisa de uns eixos tão claros quanto esses três, né? Ou seja, é uma composição mais óbvia, mais clara, mais evidente. Então, cuidado com isso, certo? A gente espera, quando falando a respeito de futurismo, de um pouco mais de caos mesmo, na composição dos elementos ali colocados, certo? Então, é mais esperado que essas coisas efetivamente se manifestem como tal. Ok, gente? Eu tive muita dificuldade em relação a esse tipo de coisa nos trabalhos do semestre passado. Então, muito cuidado com isso, tá? Para quem escolher trabalhar com futurismo, né? Acho que é muito importante ter mais claro essa coisa da composição caótica, mas ao mesmo tempo com uma ordem, sendo uma composição, e não simplesmente um monte, tipo assim, pegar um balde com um monte de letrinha de macarrão e jogar em cima de alguma coisa. Não, não é isso, né? Porque elas têm coerência entre si. Acho que isso é importante, né? Enfim,
Então, esse daqui, por exemplo, ele já se aproxima um pouco mais, ele tá mais tímido nesse sentido, né? Ele tem um pouco tipo assim, olha, eu vou fazer sim, mas ele é mais tímido. Ele não tem tanto caos, né, quanto se espera desse material futurista, né? Se espera que realmente essa coisa do movimento ela seja mais intensa, mas estava num caminho também, certo? Esse daqui, só cuidado mesmo com a lógica dos bloquinhos e coisa e tal, mas ele também está super dentro, no contexto global, que ele está super dentro do que se espera, e mesmo isso aqui também, certo? Acho que é só uma questão dessas coisas criarem mais enlaços entre si, né? Dessas partes poderem dialogar mais com as outras, mas também está super lá dentro, total, sabe? Esse daqui eu achei muito interessante, só teve uma certa preocupação pela manifestação muito implícita de linhas que são ortogonais umas com as outras. O que faz muito sentido dentro do universo do xadrez, claro, mas que de uma certa forma pode acabar comprometendo um pouco a respeito da coisa futurista. Talvez, para poder se aproximar um pouco mais, de repente a lógica seria trabalhar um pouco menos com ele plano e de repente um pouco mais com eles perspectivados para forçar isso, né, a ter um pouco mais sei lá, uma manifestação mais perspectivada da coisa, sabe? Não ficar tão uma ortogonalidade tão marcada, que isso depõe um pouco em relação à linguagem, mas tinha uma direção super interessante aqui, principalmente numa brincadeira incrível, quem quer que essa pessoa seja aqui fez com as fontes. Achei bem bacana isso, porque tem um caminho legal ali também. Aí, aqui ele se aproxima mais do que eu estava colocando com relação a você ter um pouco disso, né? Dele, de repente, um pouco mais perspectivado, porque afinal de contas, o ortogonal no futurismo ele vai causar um certo estranhamento. Porque tudo que é ortogonal vai tendenciar a trazer uma certa estabilidade. E tudo que o futurismo não traz é essa estabilidade, sabe? Então é aí que tem que morar um pouco cuidado, certo? Então aqui também tem uma aproximação interessante, acho que falta muito mais caos também pra coisa. Agora eu tô percebendo, é da mesma pessoa, né? Tá bom, enfim. Então esse daqui, né, tem uma proximidade maior do que se espera com o universo se comparado com esse, tá? Mas ainda tinha um caminho bacana aqui, porque precisa de um pouco mais de caos, um pouco menos de ordem, né, na composição. Esse daqui super dentro, ele vai muito mais para uma releitura mesmo, né, do material apresentado, né? Então a gente consegue ver o material anterior em cima desse, por isso da releitura, né? Porque ele realmente se apropria da estrutura do anterior para poder fazer essa composição. Então tá lá, da mesma forma, né? Esse daqui também, ele tem uma aproximação com o universo do futurismo, da mesma forma que esse daqui. Só acho que ele poderia ser um pouquinho mais caótico, por mais que a gente fale, professor, você tá doido? Tá muito claro que você tem uma série de elementos. Sim, mas de uma certa forma, ao mesmo tempo, é como se eu tivesse um elemento central aqui e tivesse tudo meio que irradiando a partir dele. Então, tem uma lógica de ordem que tá bem forte nele também. Mesmo assim, ele tem uma excelente aproximação da coisa. Eu acho que ele poderia ter os eixos um pouco menos concêntricos, mas ainda assim, tá numa direção super legal, da mesma forma. Esse daqui tá bem longe da linguagem, né? Bem distante da linguagem. Esse daqui também se aproxima. Dá para brincar mais com o caos que está se manifestando nessas peças. De repente ela se manifestar também, para isso não ter tanta linearidade, né? Mas também tem principalmente com as peças aqui, existe uma aproximação super interessante, certo? Enfim, mais ou menos por aí, gente. Tentei ser meio rápido, porque afinal de contas pra gente não consumir tanto tempo com isso. Deu para entender, gente? Deu para ser um feedback razoável em relação ao que foi produzido? Lembrando que é um feedback em cima de alguma coisa que vocês foram jogados desesperadamente para fazer. Eu tenho plena consciência disso. E nem tinha expectativa nenhuma diferente daqui, muito pelo contrário. Se eu for olhar no global, supera muito a minha expectativa. Ok, gente? Então, qual é o próximo ponto? Agora é com vocês. Vocês podem continuar, né, o trabalho que vocês estavam fazendo a partir do que vocês já começaram. Opa, desculpa. Vocês podem continuar o trabalho que vocês estavam fazendo a partir do que vocês começaram, porque realmente tem muita coisa bacana, não é um pressuposto, certo? Mas, e evoluindo, obviamente, ele para ir trazendo agora, uma vez que você tem 1 hora para trabalhar em cima dele, né? Obviamente dá para levar para um outro universo da coisa, porque obviamente tem muito mais tempo, você agora tem uma proximidade muito maior com a linguagem. Por que, Jaqueline? Não tem motivo para ter medo, não. Enfim, e aí... Mais especificamente como vocês vão estar trabalhando dentro de uma dessas 3 linguagens, certo? É muito importante, de repente, eu trazendo aqui, que, como eu disse,
Tem outras coisas que vão pro Art Deco para além dessas daqui, mas eu gostaria que vocês utilizassem esse universo aqui como referência, tá bom? Da mesma forma, vocês vão ter outras coisas, outras manifestações do futurismo que vão para linguagens além dessas daqui. Eu gostaria que vocês se restringissem a essa, eu estou literalmente. Ao invés de fazer como eu sempre fiz, que era de abrir bastante, eu estou fechando mais o trabalho, dá um direcionamento bem mais fechadinho para ele. Então o tema eu escolhi, que é o tema do xadrez, certo? A linguagem pode ser uma dessas três dentro das características aqui que foram dadas. Esse daqui não tem, mesmo esse daqui até pode buscar na internet, porque ele não vai ter muita variação em relação a esse tipo de coisa. Não é um problema. Mas essas daqui tá bem fechado dentro dessas referências que eu trouxe, tá, pessoal? Uhul! Fiquem tranquilos, esse trabalho não vai ser feito só hoje, tá? Mas é muito, muito importante que vocês desenvolvam ele agora em sala de aula, dentro desse tempo, e eu vou abrir um espaço para vocês poderem fazer a entrega do que vocês trouxeram hoje, certo? Pra gente poder dar continuidade nele na sala, em sala de aula, depois, né, do bate-papo com a pessoa que vem de fora, tá bom? Que no caso vai ser... Vamos mostrar pra vocês, é o Lucas do Estúdio Arnold, eu vou mostrar pra vocês qual é o material do Estúdio Arnold, porque é muito legal. Mas desculpa, pode falar. Pode falar. Perdão, desculpa interromper. No caso, a gente vai fazer esboço mais uma vez, folha 4, aí decorando, como que você espera. Agora vocês vão determinar em qual das três linguagens vocês querem trabalhar. Com qual vocês querem. Então, tipo assim, vocês não vão ficar 20 minutos em cima de cada um. Vocês vão ficar 1 hora em cima daquele que vocês escolherem trabalhar, em termos de linguagem. Vocês tanto podem fazer baseado no que vocês fizeram anteriormente, como vocês podem começar outro do zero também. Porque eu tenho certeza Professor, que... Oi. Usar o xadrez como base? Necessariamente o xadrez é o tema de vocês, tá? Ok. Então tem que usar o xadrez. Professor, só para ter certeza que eu entendi, a gente vai fazer 1 hora agora, aí a gente vai entregar ele. Isso. Aí na próxima aula a gente vai conversar sobre cada um e poder fazer de novo? Exato, e continuar evoluindo em cima do trabalho, tá bom? Tá. Porque, no fundo, na verdade, a minha intenção aqui na próxima, depois que a gente bater o papo, principalmente com a pessoa de fora que vem, que no caso é o Lucas, a minha expectativa, na verdade, é que vocês, tipo assim, vocês vão poder continuar em sala de aula, apesar de que eu acho que não vai ter muito tempo para isso, né? Porque, querendo ou não, nossa aula também é curta. Mas, de qualquer forma, a partir dali, pra gente poder bater o martelo, pra vocês seguirem na direção pra ir fazer o final mesmo. Que pode... Eu preferiria que fosse feito no espaço da sala de aula, mas aí eu acho que vai ficar com tempo curto demais. Não sei. Vamos ver como é que vocês vão produzir hoje pra tomar essa decisão. Porque eu tô achando que vai ser mais lógico eu pedir pra vocês, fazerem ao longo de uma semana entre quinta e a outra quinta. Apesar que poderia ser a outra semana também, porque ainda tem mais essa folga. Mas, bom, vamos ver. Conforme vocês produzirem hoje, é que eu vou decidir isso. Tá bom? Alguém pode falar, Kathleen, por favor. Hoje é pra gente fazer o esboço, mas a entrega tem que ser à mão mesmo ou vai poder ser por algum... Não, vocês vão poder usar outras ferramentas digitais, sem problemas. Então, tá? Obrigada. Mas tudo que vocês produzirem hoje, eu vou colocar aqui no Miro junto, tá? Então é muito importante que vocês produzam agora. Eu preciso forçar vocês a estarem produzindo em sala para não acontecer o que aconteceu no semestre passado, tá bom? Com isso eu vou parar a gravação.